fora de controle e o controle da TV me controlando. Eu que então pensava que me controlava, tava ali descontrolando. E se parasse um pouco, não perderia nada e ajudaria a cabeça sempre alienada. E se parasse um pouco, não perderia nada e ajudaria a cabeça. Muito atrelados ao espaço urbano, né? O espaço urbano tem sido um lugar assim privilegiado, né, dessa vigilância. Assim, a cidade ela tem, assim, no próprio Google Maps Street Views, né, por meio da plataforma, a cidade ganha uma grandiosidade, assim, né, uma ubiquidade enorme, assim, né, a partir disso. E me parece isso, assim, que essas tensões, assim, que são típicas, né, do espaço urbano, assim, né, essa tentativa de resistir. A gente vê alguns movimentos artísticos, né, tem alguns movimentos artísticos que têm problematizado essa questão da vigilância, né, buscando uma forma de resistir, né, a esse poder e tudo, e como a gente está nesse processo mesmo de transição, né, da disciplina para a vigilância, ainda, né, isso não significa também que os aparelhos disciplinares não estejam aí, né? Então a gente está nesse processo mesmo, né, de transição que gera muita angústia, né, muito questionamento. Ele não, assim, da mesma forma como ele está, é um sistema de controle que incide sobre o espaço urbano, né, ou qualquer espaço do planeta, né, porque a rigor nós não temos mais um único ponto onde não seja passível de visualização por imagens, mas essa política ela se multiplica por uma série de outros campos, né? Por exemplo, na questão da subjetividade, né? Esse controle passa a ser tão forte sobre os indivíduos, né? Na questão das medicações, né? Onde os indivíduos passam a ter que cumprir determinadas performances, né? Isso se faz em base medicamentosa. E, inclusive, incide de maneira especial no corpo, que me parece ser um problema crucial, tanto para as cidades quanto para a subjetividade, porque o corpo passa a ser o objeto dessa captura total, né? De tal forma que a gente não tem, por exemplo, uma única célulazinha que não seja passível de visualização por imagens, né? Quer dizer, isso vai numa escala que eu acho que é, aí sim, então, um grande problema, né? Que tipo de vida é possível, né? Quando nós somos alvo aí de toda dessa incitação ao ver, né? À imagem, né? Aos anunciados. E por falar em incitação, assim, o Google Maps Street Views, ele incita, né, o indivíduo a participar de práticas de vigilância, de algum modo, né? Você percebe que essa incitação ela é constante, né? A mídia é muito responsável por isso, assim, né? Você vê que essas imagens... Agora, né, mais recentemente eu tenho ajustado um pouco o foco, assim, dos meus estudos em vigilância, estou tentando pensar as imagens amadoras de vigilância, né? As imagens que são dessas sessões, por exemplo, de jornalismo participativo, que convidam o cidadão comum, o cidadão ordinário, a produzir imagens que aparentemente possam ter algum interesse social e enviá-las ao jornal, né? E essas imagens, assim, são imagens de vigilância na medida em que há ali como a Fernanda Bruno diz, há uma lógica do flagrante, assim, né? Você passa em frente a um bar que coloca o lixo na calçada e não na lixeira, por exemplo. Aí você faz o flagra ali, compartilha com o jornal vai apurar, vai escrever a respeito do fato. E há uma lógica do flagrante, há um sujeito aí que observa, né, consegue enxergar sem ser visto, né? Então essa incitação ela é constante, assim, ela parte de diversos domínios, assim, né? Então a vigilância passou a ser uma forma de você olhar e prestar atenção na cultura contemporânea, né? Você passa a olhar para a cultura a partir da vigilância, né? Com um olhar e uma atenção vigilantes, né? E a questão toda está numa tensão que existe, talvez de ordem etimológica, até com a palavra vigilância, né? Porque, assim, a palavra, ela já traduz algumas coisas. E tem hora que, por exemplo, a gente aqui no Brasil usa a expressão, assim, vigilância sanitária, para dar conta de problemas de ordem de saúde, epidemias e tudo.
é difícil de pensar que existe uma vigilância como a vigilância sanitária que tem um traço positivo, né? De um modo geral, a vigilância é uma forma assimétrica de poder, então, pelo menos na minha perspectiva teórica, ela sempre está envolvendo questões negativas. Ela é sempre negativa, porque sempre envolve uma noção de poder bastante assimétrico. No entanto, a gente pode pensar que assim, essas formas, o olho vivo, o Google Maps, o Google Street View, essas formas todas, dentro delas, talvez elas não foram construídas como formas de vigilância, mas a vigilância está ali dentro. São instrumentos de vigilância também, né? E como tal, acho que é importante a gente ficar ligado nisso, para saber quem vigia quem e por que vigia, né? E para onde que essas informações estão indo. O Facebook ele é múltiplo e as ações por lá também são múltiplas, assim como todas as redes sociais são múltiplas. Múltiplas especialmente em relação ao desejo que as pessoas colocam ali para produzir alguma coisa. Então tem gente que vai criar fabulações de toda a ordem, tem gente que vai inventar um personagem, tem hora que vai ser usado para difusão de ideias, tem hora que são ideias de cunho político. Então ele tem múltiplos usos, acho que não dá para demonizar. Né? Todo esse pensamento que demoniza assim, ou que cria esses extremos não consegue dar conta das questões contemporâneas que a gente enfrenta. O problema não é o Facebook, né? O problema talvez seja o uso que a gente faça dele ou determinados tipos de uso. Mas também não dá para ficar com essa postura assim, muito, talvez careta, para poder dar conta disso, quando na verdade é legal ir usando e entendendo como é que essa coisa toda funciona, porque é muito múltiplo. E ali tem visibilidade e tem controle. Tem vigilância, visibilidade e controle, em distintas intensidades, de distintas formas, que cabe a gente criar formas de uso mais interessantes. Estou, né? Então, todos ficam sabendo onde a gente está. Tem um outro aspecto que eu acho que é interessante, é que ele, justamente por acoplar o corpo humano com a máquina, e essa acoplagem permite essa informação, quer dizer, seria um pouco redutor pensar que isso é apenas uma característica do indivíduo, né? Que ele gostaria de se exibir, teria um certo prazer, ou então gostaria o contrário, né? De observar a vida dos outros, né? Como você cita no seu trabalho, o filme A Vida dos Outros. Quer dizer, se a gente reduz o entendimento disso a uma pulsão do indivíduo, talvez eu acho que a gente limita um pouco. Seria interessante se a gente puder pensar que o mostrar ou ser visto, né, ele está acoplado à máquina, né? Portanto, essa relação do organismo com o objeto técnico, né, com o objeto tecnológico, ela cria hoje essa particularidade de uma subjetivação, né, de um modo de ser marcado pela intensidade dessa aproximação entre o orgânico e o técnico, que sempre existiu a rigor, desde que um homem atirava uma flecha num outro, nós já tínhamos uma interação do objeto com o objeto. Mas no nosso contexto, esse objeto ele é muito potente, ele permite essa visibilidade, ele permite a passagem de uma informação, né? Portanto, ele intensifica a comunicação. No limite, eu acho que essas lógicas da sociedade do controle, elas efetivamente ganharam essa amplidão justamente pelos padrões de comunicação, de informação dos últimos anos. Assim, que as pessoas, elas em alguns momentos, elas participam de bom grado de práticas de vigilância, assim, elas oferecem a sua vida privada, íntima, né, pessoal, à vigilância, assim, acho que as redes sociais digitais é um exemplo disso, assim, né, o Facebook, o check-in no Facebook, mostram sem nenhum pudor, deixam que há uma mistura aí entre vigilância e uma pulsão voyeurística, assim, né, eu mostro a minha vida a você, né, eu mostro a minha vida a uma série de seguidores, de amigos que eu tenho no Facebook, assim, né? Então esse cruzamento entre vigilância e voyeurismo, acho que é muito forte, né, nas redes sociais digitais, né? Inclusive, assim, me parece que essa vamos dizer, nessa economia do prazer, né, que deriva prazer dessa exibição, desse mostrar-se, né? Olha, eu estou em tal lugar da cidade, né? Porque a mídia móvel, ela me permite, naquele momento que eu estou me deslocando, ela
Ela está dizendo onde eu estou, esse trabalhador vai sempre ter... essa perspectiva de projetar, né? Não é? É sempre, exatamente, sempre projetando para um controle, para uma otimização, para um aspecto performativo, né? Que esse corpo tem que produzir, mas aí o corpo vai dizer assim, olha, eu não aguento mais, né? Eu não dou conta, como é que faz? Como é que o esquema não dá. Alguma coisa acaba falhando. Isso que falha talvez nos aproxime desse conceito de falha, né? de resistência, né? Que se coloca como problema político a partir, me parece, do que você pesquisa dos sistemas de vigilância. Acho que o nosso grande desafio talvez seja esse, né? De pensar novos modos, novas formas, modos de ser, né? Que é a expressão do Foucault, né? Para tentar escapar, para tentar resistir, para tentar, né, estabelecer um contrapoder. Clap along if you feel like a room